Este podcast tem o patrocínio da Smart Talk. Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão férias de verão. Entretanto, Ben Affleck e Jennifer Lopez casaram depois de 18 anos e casaram-se em Las Vegas. Não sei se vocês foram convidados para a festa. Não foi na Comporta? Não, não foi. Bem, se calhar talvez esteja um pouco parecido hoje em dia. Tiveram medo dos mosquitos, se calhar. Tiveram medo, deve ter sido um casamento farto, não sei. Isto não deve ser fácil, casar duas vezes com a mesma pessoa passar 18 anos. Eles não chegaram a casar na primeira. Tiveram o casamento marcado, mas acho que não chegaram a casar. Ah, pois isso para nós já desconheço. Confesso que Houve um atraso de 18 anos. houve um atraso, um delay, sim. Foi um E uma lua de mel a 10 ou 12, porque aquilo é só os dois mais os mosquitos, não é? Portanto, que também acabam por, naquela zona, acabam por comer as pessoas, de facto, não é? Mas Quem? espera lá. Os mosquitos? Os mosquitos, Ah, claro. sim, sim, sim. Mas onde? Em Las Vegas? Não Comporta. Na Comporta, sim. Para Zé Pedro Silva foi na Comporta, efetivamente, que o matrimónio foi Sim. consumado. Exato. Portanto, na tua cabeça eles casaram lá? Claro que sim. E tem lá uma casa de certeza absoluta. Essa notícia vai sair. Vai, Leram aqui depois primeiro. estaremos aqui para desmentir, eventualmente. E como é que estão? Tudo bem? Esta semana Maria de Lourdes Modesto morreu. Nós vamos tentar honrar os seus cozinhados. Não sei se vai ser muito fácil. Porque Não vai Pai, ser tu fácil. lembras-te de Maria de Lourdes Modesto? Não me lembro da senhora, só me lembro de algumas sucessoras e sucessores, mas não. Sabes como é que ela chegou à televisão? Como é que ela ficou famosa? Não, A vou comer- continuar a responder que não. A porque comer uma não- alcachofra. Ah, foi? É verdade, ela era professora de trabalhos manuais, ela é de Beja, e um dia decidiu que... Isto agora é assim aquele momento, mas não interessa. Decidiu que a televisão era um ótimo meio para divulgar conhecimentos. E como ela achava que a maioria das pessoas não sabia cozinhar nem comer alcachofras, foi lá explicar. Então levou um molho já feito de casa, depois chegou lá com uma folhinha de alcachofra, molhou e comeu assim. Aquilo na altura foi mega coisa. E foi assim que o dia de reflexão também começou. Sim, foi. Não sei se as pessoas sabiam isto, Não mas... tinha sido num pub irlandês. É, não, mas com foi, alcachofra. Não, foi com o José Paiva a comer uma alcachofra. Há Enfim, registros até disso. vamos, não sei se vocês se lembram da senhora Claro na que sim. televisão. Claro, isto é tudo, estou aqui num lar de idosos. Sim, de pouco. Eu sou enfermeira do lar. Exato, E pronto. é dos poucos livros que eu leio, são livros de facto de receitas. Pronto. Trouxeste até para a leitura, agora está ali... Exato. Muito tu, bem. Tu deves ser da família, porque tu também és modesto. não é? Sou, que eu sou mais é modesto. Mas, Paiva, assume já que nós, por causa dos incêndios, estamos a comer tudo frio. É atum da lata, Ah, sim, não salsichas há... da lata, não estamos a cozinhar sim, nada. Aqui Não há fogueiras. A fogueira não é bem uma fogueira. Só podemos Não fazer há- a partir da manhã, que é quando termina o estado de coisa. Ora, é Situação de belíssima alerta. ponta outra vez, nem sei porque é que sou eu que estou aqui nesta cadeira. Vamos então falar de uma espécie de update dos incêndios. Continua calor, mas não tanto calor. De facto, o Governo decidiu, ou o Ministério da Administração Interna decidiu prolongar ou manter-nos em estado de alerta até amanhã, mas tudo indica que vai ser prolongado. Outros países como Reino Unido e França estão nos picos do calor, mas começaria por perguntar ao Sr. José Pedro, que foi talvez o mais crítico desta onda, deste histerismo à volta dos incêndios, se achas que há menos histerismo agora, passado uns dias, e de facto houve aqui uns incêndios muito complicados, continua a haver incêndios, mas então, achas que estamos menos histéricos ou não? Não, eu acho... Repara uma coisa, eu depois tive que explicar isso, porque tu nota isto. O histerismo não significa que o problema não seja grave. Isto é quase uma questão de semântica. A semântica esta semana também esteve em discussão. Mas se tu pensares, para haver histerismo tem que haver um facto de facto grave, não é? Agora, o histerismo significa a forma como tu reages a esse fenómeno grave, a esse acontecimento grave, ou seja o que for. E nesse aspecto, para mim, mantém-se tudo rigorosamente igual. É aquilo que eu constato. Só que nestas coisas é sempre difícil discutir isto porque um governo tem que decidir. O nosso decidiu desta forma, acabou com tudo, um espetáculo que era numa floresta, numa mata, passou para dentro de um pavilhão, portanto, durante 2 dias ou 3 dias, ar-condicionados a trabalhar, a emitir CO2 e tudo isso. Quando as temperaturas estavam... Eu recordo-me de ouvir o promotor do espetáculo, que é o Luís Montes, certo? Sim. A dizer que, bom, há aqui umas previsões, eu já vi previsões que para sábado, ou para sexta, ou para sábado, vão estar 27 graus, enfim, mas pronto, o governo tem outras, não sei o quê. Nem sequer 27 estiveram. Isto já no sábado. Portanto... Em Lisboa. Exato, eu ia mesmo dizer isso lá onde vocês Não. vivem. Não.
Eu fui pesquisar e vi em Meco, que no mapa Em aparece... Meco, em Meco, no em Meco, Meco. sim. Na Meca. E Meca? Em Mas, Meca não mas viu. que o sistema de meteorologia passa para Sesimbra. Estamos a falar da meteorologia em Sesimbra. E, portanto, mas lá está, um governo tem que decidir. Óbvio que tem que decidir. Agora, como eu digo, a questão do estarismo não tem a ver... ele está a dizer que é tudo histérico, porque não há alterações climáticas, não vai haver incêndios grandes. Não, tudo isto é verdade. Agora, se é um bocado a história que nós temos do Marquês de Pombal, não é? Ele fica famoso por saber reagir às catástrofes, não é? E depois temos... a minha pergunta agora é se consoante cada onda de calor, porque já se pensa que para a semana, salvo erro, já ouvi Poderá, falar, sim, outra vez para a semana- temperaturas altas. Portanto, hashtag fica em casa, outra vez, tudo em casa. Ninguém nos mandou ficar em casa desta vez. Pronto, ficas no pavilhão Atlântico, ok. Portanto, a minha questão do estarismo não é dizer que as coisas não existem e que os problemas não existem. É a forma como... E depois na imprensa a mesma coisa. Eu fui ver hoje a imprensa inglesa sobre a questão, porque cá foi vendido tudo. Londres estava a arder, estava tudo a arder. Aquilo era um grande Mas incêndio. eles têm um incêndio em Downing Street, não é? Portanto, Exato. imagino que não seja a prioridade neste momento. Notícias sobre a inflação, que não tem a ver com Downing Street. Notícias também, com certeza, sobre o incêndio em Downing Street. O país a continuar. Atenção, incêndio político. Político. Não há exatamente um incêndio... Para já, no não é? número Para 10. já não... Portanto, isto para concluir, a minha questão do estarismo não é que não exista o problema é gravíssimo e temos que o enfrentar. Ok. Agora, lançar tudo, a imprensa parar para só dar destaque àquilo, o governo com o primeiro-ministro a visitar tudo, a mandar encerrar espetáculos quando as previsões não eram assim tão certas. Isto para mim é estarismo, que significa que é uma reação exagerada a fenómenos com os quais, pelos vistos, vamos ter que conviver com mais frequência. Portanto, tem que haver mais prevenção, mais meios e menos estarismo. Muito bem, então, Hélder Gomes, tentando não repetir a discussão da semana passada, mas Sim. tivemos aqui Vamos alguma olhar em evolução, frente. olhando em frente, de facto, parece que da parte da prevenção as coisas têm corrido tem sido menos trágico do Menos que mal, outros, sim. menos mal, não é? Ainda estamos no início, o em verão, agosto, estamos em vamos agosto, lá ver como é enfim, que fica. mas António Costa até nós falámos disso, de que não são precisos mais meios, é preciso cuidadinho com a tal mãozinha, não é? Isso. Mas achas que nós podemos ter alguma esperança nas semanas que faltam com esta estratégia do Governo de muita presença mediática, muitas conferências de imprensa e de facto talvez, olha, aqui o Zé Pedro não concorda, mas talvez o esterismo esteja a resultar, ou não? Em relação à esperança, eu gostava mais de falar sobre a esperança num segmento posterior aqui do programa, porque acho que o PS anda nas nuvens, claramente o PS e o Governo. A questão do esterismo, não concordando necessariamente em toda a linha com o José Pedro Silva, compreendo que, de facto, nós passámos de noticiários monotemáticos, primeiro com a pandemia, depois meteu-se a guerra, só se falava de guerra, depois meteram-se os incêndios e, portanto, de facto, o alinhamento dos noticiários, isso também já falámos na semana passada, passa muito por isto e isso acho que não serve a ninguém. Acho que ter um jornal televisivo ou outro mais equilibrado e que diversifique os temas, acho que serve melhor quem consome as notícias. Os alertas podem chegar por várias vias, incluindo a televisiva ou incluindo os noticiários, não tem de ser, lá está, o único tema abordado. Agora, olhando para a frente, aquilo que poderá vir a acontecer, eu gostei muito da conferência de imprensa de ontem, já ao final da noite, ao início da noite, 10, por aí, do Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que com aquele sotaque maravilhoso, e já antecipando que esta situação de alerta até quinta-feira poderia vir a ser revista, ele diz, prevê-se que a partir do dia 23, portanto sábado, possa haver um recrudescimento das temperaturas. Eu acho que quando um ministro está a falar, eu sou muitas vezes acusado de pedantismo, mas quando um ministro está a falar para as populações e por maioria de razão, muitas vezes não tão letradas, nas quais eu me incluo, porque ouvir um ministro a falar em recrudescimento, ok, posso demorar algum tempo a pensar, ok, vai haver um aumento das temperaturas. Porque é que ele não diz
que a partir de sábado se prevê um aumento das temperaturas. Faz Não é mais necessário- calor. É isso, pá, uma coisa... lá está. Fazer uma coisa vai fazer calor. Se estamos numa situação de lançar estes alertas e consciencializar a população para a eventualidade da situação piorar, então sejamos mais claros. Mas depois, vocês estavam ainda a dormir ali na tenda e eu aproveitei e como eu trouxe o meu transistor a pilhas, liguei os auriculares e hoje ouvi na Rádio Observador uma nota muito importante que é José Luís Carneiro pediu um consenso relativamente à reforma florestal, um consenso para 20, 25 anos. Ora, como bem lembrado na rádio, Capola Santos, Ministro da Agricultura à época, também socialista, dizia que anunciou há alguns anos que isso já estava feito, que esse consenso já existia, que foi a maior reforma florestal desde o tempo do Dom Dinis, e portanto eu não percebo exatamente esta... Podes perguntar ao Capola Santos, porque ele continua a ser deputado, Com certeza. deputado eleito por Évora, portanto ele continua na Assembleia da República, a Assembleia é uma que tu até quase que lá vives, portanto Isso. podes dar esclarecimentos. E se hoje me cruzar com ele, eu pergunto-lhe isso. Acho mesmo, então, afinal, aquela reforma a maior desde Dom Dinis, afinal, houve aqui um retrocesso? Pronto. E este desencontro entre aquilo que é anunciado com uma pompa e circunstância desmesuradas, que são naturais, ou expectáveis, pelo menos, em partidos que estão no governo, se depois não têm tradução no futuro. Quer dizer, agora José Luís Carneiro pede um consenso para daqui a 2 décadas ou 2 décadas e meia. E o trabalho que está para trás? Porque é sempre isso que nos falta, aproveitarmos o que está para trás e os consensos que se conseguiram no passado, normalmente isto significa que o Bloco Central se senta à mesma mesa e chega a conclusões em conjunto, porque é que esse trabalho não é depois recuperado nos anos vindouros? Ora bem, vamos então terminar com, Carmen, pelo menos este tema, procurar consenso ou não, e metendo aqui também esta questão das sondagens, porque António Costa continua nos pícaros da popularidade, mas Pedro Nuno Santos e Marta Temido é a primeira vez que tem uma avaliação negativa por parte dos portugueses. O governo pode também estar a jogar com isto? Mas repara, Marta Temido tem uma avaliação negativa, ou melhor, tem pela primeira vez mais pessoas a avaliá-la negativa do que positivamente, mas continua a ser a ministra com uma maior avaliação positiva. Portanto, o mesmo se aplica a Pedro Nuno Santos, que está na segunda posição. E de facto houve-te ali por causa do episódio do despacho, mas continua a ser o segundo. Portanto, é um ninho. Olha, e deixa-me só dizer antes uma coisa, que é o Zé Pedro olhou para trás, o Helder olhou para a frente e eu queria olhar para o lado um bocadinho, porque alguien tiene que traer las cosas de nuestros vecinos, así que aquí estoy. A verdade... O que é que foi? Não foi bonitas de mim? Há sempre uma memória erótica. Que horror! Está na hora de anunciarmos que em setembro estamos na TV. Sim, exato. Ou na TV. Ou seja, Espanha já vai com mais de 18. 25 mil hectares ardidos. Estão exatamente a passar pelo mesmo do que nós. Aliás, Espanha já teve um morto, um homem que morreu em Zamora enquanto tentava apagar os fogos. Há um fogo ali na zona de Chaves que anda a passar de um lado para o outro da raia, da fronteira, de um lado para o outro, e fica controlado em Portugal e agrava do lado de lá. Ontem resolveram do lado de lá e voltou a agravar aqui. Porque o fogo não precisa de passaporte. Também já não precisava, de qualquer modo. Sim. Portanto, as regiões da Galiza, e os espaços Schengen, Castelo e Leão livre circulação de incêndio. e a Catalunha também estou a viver uma situação muito complicada. E só assim uma curiosidade um bocadinho macabra, vocês sabiam que o fumo dos incêndios em Portugal já consegue ser visto do espaço? Isso é extraordinário. É sempre bom. Olha, Zé Pedro, acontece todos os eu anos, confesso também. tu és o meu avô, mas é só... Sim, mas é uma coisa... É natural. Diz Zé Pedro, foram lá à Lua, foram lá. Não, e acho que estamos os três de acordo. Comemoram-se. Não, mas a questão é que não é assim tão difícil de se ver um fumo do espaço. Exato. Mas acontece com as lentes. É uma hoje em dia, mancha cinzenta com alguns quilómetros Mas não quadrados. interessa, é porque é muito grande, não devia lá estar. Esse é o tal sensacionalismo, sabes? Gosta muito dessas notícias, já se vê do espaço. Pois pudera, está lá uma cena a olhar para cá para baixo. Exato. Sim. É que se tivesse lá chegado um fumo ao espaço, aí eu dizia... Aí era um bocado hardcore. Imagina o telescópio lá em cima e isso tudo cheio de fumo. Isso era difícil. Agora, ver-se do espaço é natural. Bem, avancemos. Vamos arrumar o assunto dos Relativamente à questão incêndios. das sondagens. Sim, as sondagens.
Continuo a estranhar, eu não percebo como é que tu tens um SNS em estado do catatónico. As urgências, neste momento, as urgências do nosso país estão outra vez a atingir, quer dizer, do ponto crítico nós nunca saímos, nós estamos mesmo no ponto de ruptura. E há uma parte tão expressiva da população que continua a acreditar que Marta Temido é a melhor ministra deste governo. Então, mas são as pessoas que são estúpidas? Não, se calhar, não. Calma. As É que pessoas foi, a Carmen disse. Foi mais ou menos. Eu tenho uma teoria em relação a isso. Eu acho que... Se Marta Temido é a melhor ministra ou é a ministra mais bem vista pelos portugueses, imagina o resto do elenco governativo. Sim. Repara, É isso. Nós somos um Nós povo... temos sempre, eu estou a dizer isto porque nós temos sempre essa dicotomia entre as sondagens e o que nós achamos que o povo diz, e depois as votações e depois a nossa opinião. Por isso é que nós vamos fazer a pergunta de forma mais Eu sou o povo. mais bruta. E, portanto, eu sei que nós somos muito emotivos e a ministra chorou e passou por uma grande pandemia e abriu o coração e aquilo comove as pessoas. E, de facto, eu acho que nós às vezes temos um bocadinho a tentação de associar quem aparece muito, quem fala muito, quem está muito na berra a um bom desempenho, que ela não tem. Marta Temido é uma ministra terrivelmente má. Sem sombra de dúvidas. E repara, nós tivemos há pouco tempo um ministro que foi Eduardo Cabrita. Eu sempre achei que era difícil ombrear com isto, mas pelos vistos não é. Em relação ao resto, eu também achei curioso que António Costa mantenha ou continue destacado pela positiva na avaliação dos líderes partidários. Aliás, só ele e o Coutinho de Figueiredo têm nota positiva. Pronto, mas e uma coisa boa é que aparentemente a Iniciativa Liberal passa para a frente do Chega, não é? Não, há 3 sondagens aqui e só numa delas é que isso acontece. Eu achei que a Iniciativa Liberal tinha saltado para... Não. Ok. Tinha saltado para... na da Intercampos, já percebi. Na da Intercampos, exatamente. A Iniciativa Liberal vem em terceiro lugar. Eu, como não vi as outras, fiquei muito satisfeita a pensar, olha, ok, a Iniciativa Liberal está a sobrepor-se ao Chega. De resto, também queria deixar aqui uma palavrinha a Luís Montenegro, que se calhar tem que se pôr a correr, não sei, tem de mudar a pilha, dar corda, porque a avaliação que lhe é feita também não parece particularmente simpática. Bem, e as intenções de do voto. homem, Ele começou há 3 dias e meio, é um facto, mas por isso mesmo devia estar em estado de Viram a graça. entrevista de ontem? Não vi, tenho mais então, que dizer. Tu tens que fazer. Eu trago Mas sabes que às cadeira vezes, vermelha. quando tu entras, é a melhor altura, é quando estás ainda em estado de graça, Sim, mas... há aquela expectativa, e ele começa já enterrado. Isto não é fácil, não é fácil tu começar já a 3 palmos debaixo da terra. É um bocadinho diferente, mas quer dizer... Entrada de leão, saída de sendeiro. Cuidado. Aqui pode ser uma entrada de sendeiro, saída de leão. Lá na minha terra diz uma coisa que não se pode dizer aqui, senão vamos ser acusados de muitas coisas. Podes dizer, não se pode nada. Podes que hoje vou ter um palavrão. Não, o primeiro milho é para os pardais. Eu ia dizer outro, mas o outro é terrível, porque depois ainda vamos ser cancelados. Não, isso não existe. Eu gostava. Bem, ok, se não queres dizer, não digas. Pronto, Carmen, terminaste então para... Gostavas de ser cancelado? É ótimo, hoje em dia está na moda, é como ser arguído. Foquem-se. Carmen, terminaste? Posso passar para o... Podes. Então, é pena. Pronto, vamos então falar de que este tema não dê mais coisas. Vamos então falar do segundo grande tema nacional. Que é aliás, os dois. É o tema das tranças da Rita Pereira. E se quiserem podemos também... Esse sim já me parece um tema bastante mais interessante, não nos termos como, mais uma vez, se fazem discussões em Portugal, mas enfim, do glossário LGBT, uma campanha da Fox Life, penso eu, com a Associação ILGA, se não estou em erro, que gerou uma grande controvérsia, porque houve uma série de artigos, nomeadamente o do Ricardo Luz Pereira, que gerou o maior debate, um artigo, eu diria, gerou humorístico. Debate porque as pessoas são analfabetas funcionais. Pronto, olha, isso já não sei. Não critiques dessa forma. Não estão a ofender. Isso já não sei. Não sei se nós alguma Eu não ofendi a população. Eu sei, ela. Sim, bom, não vamos é lá a parte da separar as população águas. que não entendeu aquilo. Desta vez eu até concordei com a Karma Fosse, repara. Exato, parte da bolha da população que está no Twitter. Mas mais importante, eventualmente, é ler o texto original, não é? Ora, que é do também Ricardo li, com certeza. E que é um texto em que se fala do tio Alfredo. Exato, o tio Alfredo que era homofóbico. Mas deixa-me só focar, vamos primeiro a resolver as tranças da Rita Pereira, porque foi acusada de apropriação cultural. Ela fez uma fotografia a cantar uma música que se chama Filha da Tuga, que fala sobre esta coisa de vai para a tua terra, e ela quis incluir uma mensagem de todos são bem-vindos, todos são da mesma terra que é Portugal. E defende-se dizendo que já toca nos temas do antirracismo há muito tempo, isto não é apropriação cultural, mas sim admiração cultural.
Zé Pedro Silva, o que é que Espera, o achaste Helder disse deste... que falássemos deste assunto e urinar atrás da tenda. Portanto, eu agora estou à espera que ele se Sei, levante pá, e sei vá. se ele- não Tá sei aqui. se dará Aqui um jeito bocado que... preso Exato, por cabo, que urines mas neste se há momento. Malgália- Vais ter que... Eu já te arranjei uma Malgália. Mas, Zé Pedro Silva, deduzo que tenhas achado que isto, Já de fiz. facto, é um caso de apropriação cultural. Quem vai orinar atrás da tenda sou eu, porque não era isto que estava combinado. Porque eu tinha aqui uma sequência de tweets que trazia e tu baralhaste-me agora todo com... Mas os tweets são sobre este tema. Não, também são sobre a questão do Pronto. género. Então, mas Começa eu com acabei este, de dizer escolhe que deste tema. os dois temas, a não apropriação estava a cultural ouvir, e... não. pois, Estava a mas ouvir isso, outro podcast. Pronto. Deixa-me desligar. mas isso já é problema teu. Então vá, fala-me lá dos aqui tweets que trouxeste. Ouvir o outro podcast. Bom, não, eu trouxe um conjunto de tweets, são só 4, mas porque eu acho que passa-se muita coisa no Twitter que as pessoas cá fora não sabem. As pessoas no mundo real. E eu genuinamente acho que é uma pena. Porque, de facto, são coisas tão boas que não podem só ficar para as pessoas que vão passeando pelo Twitter. E então, eu abraço a missão de trazer para o mundo real alguns twitters. É o porta-voz do Twitter. Sim, eu Exato. vesti o meu colete de coronel tapioca e fui por ali fora. Coronel Tapioca. Sim, ali a vasculhar. Lá com aquele chapéu de coco. Exatamente. Falou o gajo que usou uma boina. De explorador, exato. Então começo com o primeiro tema é a discussão de facto em torno do género. Nós estamos nas tranças. Não já faz, estamos todos eu juntei baralhados. os dois temas. Vai tudo. Pá, filhos, organizem-se. Não, A exato. diferença, a É uma luta entre o bandalheira. que é género, o que é sexo, e isto está tudo à volta do tal glossário LGBT e das discussões que têm gerado nas redes sociais sobre este tema. Comecemos pelo género, então. Diz a Catarina Coutinho, enfim, uma utilizadora das redes sociais, como muitas vezes se diz na imprensa, Uma para citar usuária. alguém, exato. Escreve, lembrete, 2 pontos. A construção de género começa na cor da decoração do quarto, na roupa que se compra e na baby talk. Depois continua nos brinquedos que se oferecem e na maneira como lhes dizemos, por fala ou atitudes, diariamente, o que podem ou não ser e fazer por serem meninos ou meninas. Ora bem, eu desde logo eu achei curto, porque eu acho que a construção de género começa quando lhes damos o nome. Porque é daquelas que, se repararem, quando é rapaz tem um nome... E eu próprio pergunto a estas pessoas, tendo filhos, eles tendo filhos... Parece um algarvio, filhos. Exato, que nomes é que lhes dão? E acho genuinamente que nós hoje em dia pensamos, e eles estão a pensar nestas discussões que fazem nas crianças, mas eu penso sobretudo nos adultos, sobretudo nos da nossa geração, que descobrem agora, nesta idade, que poderiam ter sido o que quisessem, não é? Quer dizer, podias-te chamar Matilde, porque, na verdade, porque é que te deram o nome Héler e Carmen? No nosso caso foi por mau gosto. Eu Acho que estou a dos concordar dois. com eles. Eu estou a concordar. A construção de género começou aí. Então nasce um rapaz e chama-lhe ela. Porquê, caralho? Não podia ser Joana? Pergunto. Não sei. Pronto. Essa é... Neste momento, nesta discussão, já não sei. A discussão é muito complexa Sabes que há e nomes está a aqui- ser feita aqui em termos Portugal muito não, básicos. Não é? É como em Espanha também não, e assim, mas há países onde os nomes dão para ambos os géneros. Não, Portanto, eu- se calhar a solução será essa. Se É, nós escolhermos por exemplo, nomes, Marta passa a ser Marte. Ai não, Marte é um planeta. Marte então não podemos dar tipo um código numérico Como e depois, faz o quando Elon eles Musk. decidirem o que é que Musk, querem ser, exatamente. escolhem o nome que quiserem. Próximo tweet da mesma utilizadora de redes sociais. E os pais que fazem muito por determinar uma expressão de género mais normativa não sucedem nisso porque há 1000 outras influências. Ela já está a ameaçar, como que diz, não pensem que vão conseguir. E mesmo que tenham sucesso, essa girliness ou maleness percebida, normativa... Espera aí, vai- isso não é uma desconsideração pela mulher? Porquê é que é girlness e Maleness. Womanness. Pois, não é? Não, ele disse male, portanto femaleness. Ao género, exatamente. Girliness and maleness. Mas Não, há uma desconsideração. Pega nisso e vai lá bater que isto merece. Pronto. Essa girliness ou maleness percebida normativa vai ser sempre desafiada pelos próprios. E ainda bem, e cada vez mais. E eu, mais uma vez, acho que ela tem razão. Sendo que as 1000 influências, para mim, são só 3. Que é o Instagram, o YouTube e o TikTok. Porque nós, de facto, tendemos a construir um género, mas aquilo depois vai para os vídeos e ficam aliás, e isto não é só muitas vezes em relação ao género, até pode ser em relação à língua materna, porque no outro dia dei com a minha filha a dizer aqui à geladeira. Olha aí o meu que diz, agora vamos brincar, eu sou um policial. Pois, Ótimo, então e sim. as coisas que quando se estragam estão bogadas? Sim, quebrei o braço. Eu falo com o meu cão, lamento, mas eu falo com o Boris com o sotaque brasileiro.
e com expressões brasileiras. Pronto. E estou a fazer o mesmo com a minha filha. E ainda tens mais Não, 3 pá. tweets. Vais ter que acelerar. Mas isto para dizer que foi errado termos repreendido a geladeira, porque de facto também pode falar onde eu quiser. A Porque língua é que a nós- mesma. Não, Repara, depende, porque pode ser apropriação cultural do sotaque. Para além de lhe termos. No meu caso, é mesmo admiração cultural pelo sotaque brasileiro. Entretanto, quem vai responder a estes tweets? Fernanda Cássio. E diz ela: a construção do género começa ainda antes, quando se pergunta à grávida é menino ou menina. E eu acho, porque eu tenho em concordar sempre com isto tudo, eu acho que é bem lembrado, porque é chato e ofensivo perguntar se é menino ou menina, e eu defendo que se passa a perguntar à grávida apenas se tem horas. Simplesmente tem horas. Ignoras completamente. Ignoras toda aquela zona Mas isso é abdominal. ótimo. Mas isso é maravilhoso, porque podes perguntar, tem horas? E ela diz, são 10 e 15. E tu, desejo-lhe uma hora pequena. Olha, pequenina, exato. E eu agora vou ter que utilizar aqui um bocado de francês, não sei se vocês sabem francês, mas vou ter que falar um bocadinho em francês, para dizer que existindo alguma intimidade com a grávida, e estando mesmo a morrer de curiosidade para saber o que é que ali vai dentro, a minha sugestão é que se pergunte, tem pila? Porque isto é muito simples. Esta pergunta dá para tudo. E se for em espanhol? Não dá. Não, isso era se fosse um brinquedo, não é? Tem pilhas. Não, aqui a questão é perguntar só isso. Porque Mas não dá. Dá. Eu ontem fiquei a saber que não dá. Porque ele pode ter pila, pode nascer com pila, mas pode ser intersexo e ter os cromossomas serem XX, certo, amigo. mas Portanto, não dá. Se tiver pila, o que é que interessa ter pila? Não estás a perceber cientificamente, é um dado objetivo, tem pila. Agora, pode... Mas tem pila, mas pode ser... Pode, exatamente. Intersexo, por exemplo. Justamente, por isso é que eu digo que está chafa, porque a partir do momento em que tu falas apenas na questão de ter ou não, depois pode ser de facto tudo isso. Mas tem... Tu não podes... Eu acho que assim é não menino funciona. ou menina, não podes perguntar isto. Porquê? Porque estás a construir géneros logo ali à cabeça. À cabeça, enfim. Portanto, perguntando apenas por partes do corpo, está resolvido o assunto, porque, efetivamente, aí consegues perceber o que é que ali está dentro, se tiver ou não, e mesmo na ecografia, podes perguntar se é para dentro ou para fora. Pronto. José, quantos mais tweets? 2. Então vá, despacha lá isso. Então, pronto. Estou a ficar cansado. Os 2 últimos tweets são sobre o que tu querias falar, que é... As tranças da Rita Pereira. Exatamente. Não a apropriação cultural neste caso. Eu não mas é uma queria, questão mas de tranças. sim. Diz uma utilizadora de redes sociais, Rita Nóbrega Gomes. A Rita Pereira já fazia blackfishing, não faço ideia o que é, antes das Kardashians. Kardashians, para quem não sabe, é uma família ali da zona de Melides com Porta. Anda há anos a usar uma cultura que não lhe pertence, a tentar parecer negra e africana, ao mesmo tempo que usufrui em pleno do seu privilégio branco e europeu. Mas é demasiado pedir aos boomers um niquinho de noção, né? Aqui eu acho que há apenas uma questão de compreensão escrita, porque ela quando diz que é demasiado pedir aos boomers um niquinho de noção, né? Eu não sei se está a criticar os boomers dizendo que eles não têm noção, ou se está efetivamente a pedir um bocadinho de noção para ela também, não é? Como quem diz, os boomers podem-me dar um bocadinho da vossa noção para mim. E continua ela, não é só uma mulher que decidiu fazer tranças, achavam vocês. Há todo um contexto problemático. E sim, certos tipos de penteado são apropriação cultural. O Google é grátis, malta, se não forem boomers para aprender a usar o Twitter, eu penso que ela tem aqui um claro problema com boomers, aprendam também a usar um motor de busca, que eu tenho ideia que é o Google. Mas se for mesmo boomer, vais ao Yahoo. Agora, isto para concluir, porque eu de facto não quero aprofundar muito estes temas, queria só trazer estes tweets. A apropriação cultural relativamente aos penteados começou com a oxigenação do cabelo, quando muita gente se quis fazer passar por sueco. E mais não digo. Ora bem, E disso ninguém fala. Nem uma linha. apesar do tema puxar aos, não sei, há muitas vezes ao ridículo, ao embaraço, Hélder Gomes, estes 2 temas, talvez o da apropriação cultural não me pareça assim tão interessante, mas o do género e do sexo acho que são temas bastante fascinantes. Eu estive a tentar explorar um bocadinho o tema ontem, e há vários estudos hoje em dia. A noção do que é o género e o sexo é bastante complexa, os termos biológicos, o sexo fenotípico, o sexo gonádico, tudo isto poderia dar discussões bastante interessantes, porque a ciência é tentativa e erro e vai avançando. Mas neste caso, estamos um pouco, pelo menos em Portugal, parece que estamos um pouco perdidos. Olha, eu vou ser assim telegráfico. Podia dar discussões interessantíssimas. Não parece que os casos aqui relatados mereçam que nos debrucemos seriamente sobre esses temas que poderiam ser efetivamente interessantes.
E, portanto, aquilo que eu digo e que eu sugiro, nós estamos a gravar isto ao final da manhã de quarta-feira, é que os deputados os levem para o debate do Estado da Nação desta tarde. É só isto que eu tenho a dizer. Isto, por exemplo, poderia ser uma... Eu ainda ontem estava a pensar que o muito criticado programa Prós e Contras talvez fosse... Agora ou não é. Com o conhecimento alguém... científico, graça pela Assembleia da República, por aquelas... Graça por ali... devia ser uma discussão interessantíssima também. Nenhuma palavra para a apropriação Zero. cultural e as tranças da Rita Pereira. Acho uma profunda estupidez toda a confusão gerada à Sim, volta disso. confusão. Carmen, tu quiseste muito trazer este tema. E possibilitando, lá está, a discussão séria e ponderada e interessante que poderia ser Mas, tida. sobre isso das tranças, eu acho uma coisa, eu entendia, porque houve uma ativista que é a Mafalda Fernandes, que tem uma página cotidiana de uma negra, e eu acho que ela podia ter trazido um ponto interessante, que era: Rita, ainda bem que fizeste tranças e que tens aqui tantos elogios, é uma pena que as mulheres negras sejam muitas vezes impedidas de usar as tranças, que são o penteado mais fácil para a manutenção do cabelo afro, no emprego, porque isto na verdade acontece. Há muitos empregadores que não permitem que as mulheres negras levem o afro, o cabelo afro solto, ou as próprias tranças, forçam-nas a um penteado mais europeu. Tivemos e tudo algumas isso. pessoas a falar sobre isso. E eu perceberia se ela encaminhasse para aqui, mas nunca criticando o direito de Rita Pereira e caindo no ridículo de dizer coisas do género. Tipo, por seres uma pessoa branca que se relaciona afetivamente com uma pessoa negra, porque o pai do filho de Rita Pereira é negro, não é? Não ganhas diretamente um passaporte antirracista. O antirracismo é uma luta complexa que não vem com os vossos namorados ou filhos negros. Epá, isto é tudo tão mau, tão terrível, que uma pessoa acaba por ficar... Eu não sei. O que é uma apropriação cultural? Nós vivemos num mundo global. Isto é uma conversa completamente destrambelhada. A Rita Pereira tem tanto direito a fazer tranças, como a Beyoncé a fazer um alisamento e a pintar o cabelo de loiro, como já fez. Mas qual é a diferença que existe aqui? Quer dizer, o Eminem, não é? É um rapper branco. Ele fez apropriação cultural. O rapper, tendencialmente, não é uma forma de expressão... Eu gosto que tu estejas a responder caucasiana. a cerca de 1% das pessoas que se indignaram tanto com Rita Pereira como para pronto, um ok. artigo. Então Eu fui à página, eu fiz o esforço de ir ao Instagram de Rita Pereira e procurar os comentários negativos. Não encontrei um. Ela apagou. Pode ter apagado, aquilo são páginas e páginas de comentários. Foi por isso que não encontraste. E depois, porque associações foram apagar. antirracistas no artigo estão aproximadamente 0. Está uma que é... Não é. A Voz Negra é uma página e a outra é uma ativista. Não há... Isto não é um tema, percebe? Ela foi elogiada pelo Dino Santiago. Nas redes sociais também foi defendida. Perdi, de facto, algum tempo com isto. E, portanto, Sabes que é um não tema. Esse tempo que perdeste não te vai ser volta. Não vou, volta. mas já que quisermos falar Pronto. disto, E agora, é um não tema. Em Pronto. relação à questão do género, eu ontem Esse sim. Eu ontem Esse acabei é por fazer valioso. um tweet a tentar transmitir algumas noções de biologia pela questão, porque a prémio Zé Diogo Quintela escreveu uma crónica qualquer, creio que no Observador, que não é uma crónica feliz, ponto final. Não é uma crónica feliz, não por aquilo que ele defende, ou pelo ponto que é defendido, que é lícito, não é uma crónica feliz pela maneira como ele coloca as coisas. Tal como o texto de Ricardo Araújo Pereira, que era suposto ser um texto humorístico, para mim teve muito pouca graça, mas só falhou por aí, porque não era um texto engraçado. De resto, eu não achei por acaso, achei que ele faz coisas muito mais engraçadas. Mas, Está bem. Olha, boa. Também nós. mas quer dizer, nós Mas somos... ainda bem que estamos a discutir se o texto é engraçado ou não, porque isso é que me parece sempre o mais importante. Exato. Mas pronto, realmente aquilo que ele faz é uma crítica àquele dicionário em específico, não tem nada a ver com transfobia ou com homofobia. O Zé Diogo é um bocadinho diferente, mas ainda assim... É bastante diferente. Mas não invalida um bastante ponto básico diferente. que é, em termos genéticos, tu podes fazer aquilo que tu quiseres. Em termos genéticos, o teu sexo não muda. Não podes. Os nossos cromossomas não são mutáveis, os nossos genes não mudam. O que nós sabemos hoje, em 2022, é que as nossas características sexuais, portanto, a nossa definição sexual, não é uma responsabilidade exclusiva do... Nós temos 23 pares cromossómicos, não é? O último é o par de cromossomas sexuais. Aquilo que nós já sabemos, que não sabíamos há 30 ou 40 anos, é que efetivamente há genes noutros pares cromossómicos, nomeadamente no primeiro, que têm uma influência importante e portanto já se percebeu que não está tudo restrito ao par de cromossomas sexuais. Também já se percebeu que as coisas não são absolutamente lineares e que a realidade intersexo existe do ponto de vista científico. Há pessoas que nascem com a genitália feminina, imagina, mas geneticamente são XY, portanto geneticamente têm... Não é imagina, é vagina nesse caso. Pronto, mas isto é um acidente genético, há uma falha, há um problema que acontece aqui, tanto que essas pessoas normalmente são estéreis.
Em termos mais latos e mais básicos, em biologia existem 2 sexos, o sexo feminino e o masculino. Quando tu tens um duplo cromossoma X, és fêmea. Quando tens o XY, és macho. Mas a minha questão é... Isto é o teu sexo, não tem de ser o teu género. Porque o género é uma construção social. E é essa que tu tens que pedir de respeito. Eu, se tiver um doente, eu já prestei cuidados, e mais, até vou rezar aqui em primeira mão, eu já fiz voluntariado numa casa onde havia muitos casos, uma casa de prostituição, onde havia muitos casos, aliás, 100% das prostitutas que lá trabalhavam eram seropositivas. Durante algum tempo eu fiz lá voluntariado, ia lá garantir que elas tomavam os antirretrovirais e que as coisas estavam mais ou menos, e havia 3 transexuais lá dentro, todos em processo ainda de mudança. E a mim, importa-me saber qual é o sexo deles de nascimento, porque se tens mais de 40 anos e tens uma próstata, tu tens de fazer aquelas análises. Portanto, o teu sexo genético e biológico interessa sempre, nem que seja para uma finalidade clínica. Mas aqui ninguém disse que não interessava. Mas aqui o que querem fazer, acho eu, é moldar a ciência a uma construção social. Isso não existe. A ciência Eu não está sei lá. se será ou não. Eu bastou-me uma pesquisa de Google para descobrir, e artigos científicos, não são artigos de opinião, a meter todas essas questões da biologia e da construção social e do género, que hoje em dia o mundo e a ciência evoluiu para considerar que o cromossoma X, Y, ou o que for, já não é o que era antes. Mas portanto, o gene mais determinante continua a ser a tua posição mais ou menos CRY. estanque da ciência é assim, ponto Não é final. estanque, A Paiva. pandemia vem mostrar que, Paiva. infelizmente, depois Então, é que mas isso há a tu ouviste alguma coisa desinformação do e que eu a... te disse? Não ouviste? Não ouvi. Eu acabei de Achei que é dizer- preciso hoje em dia ter algum cuidado da Não, parte da Paiva. comunidade científica e dizer isto é assim, Paiva, ponto eu final. acabei de dizer que nós fizemos Estamos num período em que não, descobertas não é? muito importantes e que já percebemos que as características sexuais não são totalmente determinadas pelo nosso par cromossómico sexual. Acabei de dizer que já encontramos, por exemplo, genes do primeiro par cromossómico, mas neste momento, eu estou a falar do que sabemos agora, parece que o gene mais determinante continua a ser o CRY, que se localiza no cromossoma Y, ou seja, num dos cromossomas sexuais. Quando tu tens esse gene presente, desenvolves testículos. Quando não tens, desenvolves a genitália feminina, desenvolves o sistema reprodutor feminino. Em termos da biologia, continuam, sim, tu tens duplo X, tens XY e tens outras pessoas que devem ser consideradas, mas que resultam de acidentes genéticos. Negar isto é negar uma coisa científica básica. Se me disseres daqui a 20 anos que descobrem que somos como os ornitorrincos e que têm 10 pares de cromossomas sexuais e, portanto, o espectro é muito mais alargado, eu serei a primeira a dizer-te que sim, mas neste momento as coisas estão a ser estudadas, temos descoberto imensa coisa. Agora, tu defenderes esta posição, que é a posição da ciência, e defenderes que sim, senhora, que ela é mutável, mas que isto é o que temos neste momento, tentar conotar-se isso a algum sentido de transfobia é uma coisa absolutamente ridícula e surreal, porque um transgénero, eu posso nascer XX e identificar-me como um homem e eu defendo que deve ser tratada como um homem, sim. Eu sou a pessoa que mais defende isso. Eu tinha uma utente nessa casa, eu sempre lhe chamei Patrícia, que era o nome pelo qual ela gostava de ser tratada, sempre a tratei como uma mulher, nunca sequer considerei outra questão. Mas geneticamente é um XY lá, e isso não muda, e não muda porque nós queremos que mude. Nós temos que respeitar a opção da pessoa, mas o género é uma construção social. Nós temos que respeitar ao nível do género, mas o género não faz com que a tua biologia mude. E não se perceber isso, ou tentar conotar-se isto à força com transfobia, começa-me a parecer um bocadinho doentio e patológico, lamento, e não consigo... Bom, terminamos, se quiserem terminar, já vamos com quase 40 minutos. Eu acho que nesta discussão falta, sobretudo, dos dois lados, alguma compreensão e sensibilidade, mas isso só... Mas o que é compreensão e sensibilidade? Eu acabei Falta, de dizer... imagina, nós brincamos aqui com o assunto e alguns tweets têm de facto... Assunto, aqui eu não, acho que mas tu tens de eu brinquei respeitar... graça, Eu brinquei um pouco. mas não, mas dos artigos que eu leio e das opiniões contrárias ou favoráveis, não é possível estabelecer um diálogo. E eu acho que os consensos, as convulsões sociais precisam de diálogo. É diálogo. imutável e que os genes são Sim, mas imutáveis, isso são as discussões que tens no Twitter. Não são no Twitter, são na vida. Pronto, mas são as discussões que eu vejo que as pessoas têm no Twitter. Eu depois e de que, ouvir para mim não servem para nada. Esta discussão aqui é muito mais interessante do que as previstas do Twitter, ou esses tweets, ou isso. Eu depois de ouvir a Carmen, e odeio estar nesta posição, tendo a concordar precisamente, ou mais concretamente, naquele ponto em que ela diz que
apesar de a Patrícia ser a Patrícia e a Carmen continuar a tratá-la como ela quer ser tratada, como Patrícia, o facto de ter ou não mais de 40 anos e ter nascido e ter uma próstata ou o que seja, há ali um cuidado médico que deve ser prestado. Logo, se tu te deixares toldar pela construção, ou o que quiseres chamar social, relativa ao género, estás a falhar enquanto profissional de saúde na prestação de um cuidado que é necessário, de facto, para quem nasceu com uma próstata a partir dos 40 anos. A única coisa que eu estou a dizer, e não é sobre... Há alguns artigos, eu tiro aqui o do Ricardo Espelho, depois já, se quiser pedir, não sei que não quero dizer, acrescentar mais nada, é aquele artigo do Zé Diogo Quintela que eu fui ler e os outros, que eu não sei o que é ser transexual, não sei o que é de ser outro género, não o que tenho de ser uma pessoa, Sim. é o cis, não é? O homem branco heterossexual. Portanto, a única coisa que eu tenho tentado fazer nos últimos anos é pôr-me do outro lado, ao teu sexo cromossómico. mas eu não sei o que é. E o que os artigos, não é que os artigos precisam de compreensão, isto é preciso discordarmos e assim. Só que eu, se fosse, de facto, as pessoas que estão ofendidas, talvez me sentisse de facto ofendido. Porque, quer dizer, sentiria-me atacado. Porque o que acontece no espaço público é, às vezes, e bem ou não, é falarmos do que não sabemos. E este tema, como tu já falaste aqui, e já falámos, é bastante complexo. Portanto, às vezes, quando nós fomos os termos de uma discussão complexa em termos, aquilo quase que revela, eu não diria transferir, mas de desconhecimento, leva-nos a levar por tabela. E, portanto, as pessoas não se podem admirar de, quando se escreve coisas que podem não estar aprimoradas cientificamente, a malta vai se irritar, porque hoje em dia isto mudou um bocadinho e as minorias que não tinham voz passam a ter voz. Eu acho que isto faz parte de uma evolução cultural ou não. Agora, esses excessos que estão aí do Twitter e tudo, acho que faz parte deste jogo. Pronto, enfim, mas Zé Pedro, quererás dizer alguma coisa para terminarmos? E acho, sobretudo, que falta muita sensibilidade dos dois lados. Pá, não nos estamos a ouvir e seria bom, eu já tive esta discussão com várias pessoas da minha idade de faculdade e não consigo ter um diálogo só por fazer uma questão ou discordar ou revelar desconhecimento. Epá, e é profundamente... Passo por velho do Restelo, que é uma coisa que me irrita. Moras no Restelo. Exato, agora já vivo. Mas irrita-me chamarem-me velho do Restelo quando eu estou a tentar perceber e acompanhar a ciência e, bem, acompanhar tudo, no fundo. Mas, Zé Pedro. Olha, eu simplifico tudo isto porque eu fiz uma investigação científica minha própria, no meu laboratório, e cheguei à conclusão que há... Laboratório falso, deduzo. Não. A empresa falsa e o laboratório. Faltava dizer isso, foi com fundos da Comunidade Europeia e assim. É lá! Eu concluí que há apenas dois géneros e dois sexos, e seja o que for, que é as pessoas chatas e as que não são chatas. E isto resume praticamente tudo. Porque eu vou-vos dizer, e tu não me deixaste, por exemplo, tu achas que há apropriação cultural? Para ti não é um tema, e porque descobriste não é um tema e foste ver não é um tema. Para mim é um tema, estás a ver? Por isso é que eu... Então, mas ainda aliás, eu estou à espera que chegue a celama do tereré, que é uma coisa que se faz nas praias, que é uma apropriação cultural. Pois é. Eu agora, quando vir alguém comer sushi, vais ver. Deslarga, como não, é um grande tema. Ora bem. Não me pareceu que isto tenha sido um tema. Agora, voltando aos géneros, e para terminar muito rapidamente, eu só tenho aqui uma questão muito simples, que é a seguinte. E muitas vezes as pessoas estão ligadas a esses movimentos, LGBT e as letras todas as coisas. E agora há outra bandeira que eu nem sei qual é que é a coisa da outra bandeira, porque agora há uma com as cores invertidas, um com um rosa e um azul claro. Quando estão ligadas, vêm sempre dizer a mesma coisa, que é: mas porquê é que não nos deixam ser, porquê é que nos dão muita atenção? E fazem assim aqueles comentários irónicos, como quem diz, não nos deixam ser... O problema não é esse, o problema é justamente, neste momento, chegamos a uma altura em que, porque para mim, todas essas evoluções científicas, todas essas conclusões a que se chegam, as pessoas quererem mudar, transformar-se sexualmente, o avanço na ciência cá para isso, eu acho encantador e não meto nada disso, são escolhas deles, delas, e porque agora também é aquela coisa, delas. Portanto, e os pronomes, aquele rapper que agora quer ser tratado como Damn Day. Sim, e os pronomes neutros, etc. O que é que se passa? É que, e é aí que eu quero chegar, é que a tal liberdade de fazermos cada um o que quer está a desaparecer. E estão-nos a impor. Neste momento, eu encontro pessoas ligadas a estes movimentos a dizer que eu não posso educar os meus filhos como eu quero. E que eu tenho que lhes deixar em aberto o género até aos 10 ou 12 anos. E, portanto, fazem-se querem sempre saber da minha vida e eu quero ser o que quiser, mas depois vêm-me impor a mim
para já impõem-me como é que eu os trato. Querem-me dizer os pronomes que eu uso. Obrigar-me. A cor do quarto. E depois querem dizer que tu não educas os teus filhos, que os teus filhos vão ser o que eles quiserem. Uma rapariga ou uma pessoa com a construção sexual feminina pode ser um rapaz perfeitamente. E tens que o deixar ser. Não tenho. Não tenho. E se porventura um filho meu for mudar de sexo, vai ter todo o meu apoio. Mas eu espero que ele não o faça. E este é que é o ponto. E o problema é que estes movimentos agora, o que nos estão a dizer, é que estão-nos a obrigar a aceitar. E eu não quero aceitar. Quero aceitar que toda a gente é livre de fazer o que bem entender. Então, deixem-me fazer o que eu bem entender. E se eu quiser... Mas podes. Não, porque neste momento estás a ser perseguido quando te dizem que a construção do género... Não sei, se fechares o telefone e o computador, acho que continuas a poder fazer o que quiseres. Olha, mas o que é que são os movimentos... José Paiva, o que é que são os movimentos sociais? Quer dizer, tu não podes ignorar, neste momento tu chegaste a uma fase da tua vida que ignoras tudo o que acontece. Os movimentos sociais são coisas que vão ganhando dimensão. Claro. Quer dizer, tu hoje em dia tens uma dimensão desta perseguição que não é o que era. E quando eles defendem... Houve 2 mães numa creche, quando os cartõezinhos das meninas, que marcam... As creches têm um cabide para cada criança, pronto. Onde eles deixou a mochila, o casaco, o chapéu. E naquela creche, as educadoras tinham um desenho cor-de-rosa para as meninas, com a fotografia, e um azul para os meninos. E houve 2 mães que forçaram tirar aquela coisada toda e pregar tudo em cinzento e amarelo. Porque... Sim, isso é como as mulheres agora, os relatos de ginecologistas das mulheres chegam e dizem o que é que tem que fazer e a ginecologista não faz nada. Pronto, é um choque cultural. É um choque cultural. Têm que mudar porque já não pode ser cor-de-rosa e azul. Agora, eu não estou a dizer isto para termos uma atitude complacente. E olha que o meu filho vai para a escola todos os dias com o relógio cor-de-rosa da porquinha Peppa e o bacio é cor-de-rosa, que é a cor preferida dele. Pronto, e ainda bem. Mas o meu ponto é justamente esse, é porque nós... O que eu estou a dizer é que continuas a ter liberdade de fazeres ou de educares os teus... Não. Tens agora mais opiniões contrárias. Se eu te vou perseguir, porque hoje em dia estão a perseguir por tudo, até já perseguem por tranças, por penteados. E esta é a questão. As pessoas têm o direito de fazer, e nós temos que defender essa liberdade das pessoas terem as escolhas. Sim. E nós estávamos numa fase boa dessa evolução, que é, hoje, em Portugal, não é? Ainda agora, na Rússia, se ergueu uma lei contra os homossexuais. Quer dizer, portanto, o mundo é muito diverso e há zonas do mundo que ainda não têm esta evolução social que nós, felizmente, temos. Mas esta evolução social tem que ser a de dar liberdade às pessoas de escolha. Portanto, estes movimentos que vêm impor certas coisas, porque eles estão a impor a maneira de ver da sociedade deles. E isso é que eu não aceito, porque eu não lhes quero impor a mim. E é bom não aceitar, mas é uma evolução natural das coisas. Eles não tinham espaço mediático, passam a ter, vêm com as suas causas. E provocam um choque, é só isso que eu estou a dizer. Não ignoro nada. Tem que se ir para a luta, porque os movimentos sociais são assim. O que eu estou a dizer é o que me faz... E nós temos todos de nos calar e aceitar. Não, nada disso. E tu repare, cada vez... Não temos é de nos preocupar com um artigo Zeco da CNN sobre a Rita Pereira, porque isso não é uma discussão séria do tema. Desculpa lá. Mas o problema é que tu, neste momento, quando tens estes movimentos e dizes alguma coisa, quando tens estes movimentos e dizes alguma coisa, automaticamente vitimizam-se e dizem, mas porquê é que estão a falar de nós? Não estão... E este é o ponto. Tem muitos defeitos. É porque já vieram para cima de quem quer ter outras escolhas e quem quer pintar um quarto de azul ou de cor-de-rosa. Eu não digo que seja bem ou seja mal. As minhas filhas e o meu filho têm, os quartos são brancos, não são cor-de-rosa. A questão é a escolha. A escolha individual. Deixem as pessoas, não me venham agora dizer que uma pessoa que vê uma grávida e pergunta se é rapaz ou rapariga está a ofender a grávida. Quer dizer, por amor de Deus. Isto é que é o ridículo. E há uns tempos estava cada um no seu canto e agora não está. O movimento está a crescer, estão a vir para cima disto. E então aí temos que então entrar em discussão. E depois faz-se uma coisa que é aquilo que é saudável em democracia, que é a maioria ganha. Pronto. A maioria tem que respeitar a minoria e a minoria tem que respeitar a maioria. Mas a partir do momento em que me querem a mim impor coisas, aí é que eu acho que... O que eu estou a dizer, essa discussão é toda muito boa, não poderá nunca ser feita com os ativistas de sofá e com os trolls da internet. Porque isso é uma porcentagem... Não estou, então vocês trouxeram tweets e coisas do... São os trolls, estão a dar atenção a trolls. Não estás nada do movimento. Ele falou da Fernanda Câncio, que é uma jornalista. Sim. E o movimento está a crescer. Por amor de Deus. Mas acho que estamos a misturar coisas. Mas enfim, depois ficamos aqui 2 horas, podemos depois trazer o tema outra vez. E, entretanto, temos que fazer uma pausa, porque isto está a escaldar. Voltamos já para uma segunda parte do Dia de Reflexão. Ora bem, estamos... Obrigado, Helder. Sim, adormeci, entretanto foi tão intenso. Vamos então aqui para a nossa pissadeira vermelha e, Helder Gomes, tu estás mais caladinho. E olha, é assim, nós já vamos com 50 minutos, hoje podemos nos esticar, até porque a discussão foi boa.
mas vais dar, peço que tentemos todos fazer um bocadinho mais rápido, também para não amassar o nosso povo que nos ouve, mas a tua pisada. Em Luís Montenegro, vocês não viram a entrevista que ele deu, foi a primeira desde que foi entronizado líder do PSD, à CNN de Portugal, e, entre outras coisas, acusou Costa de grande imoralidade e insensibilidade social, prometeu que não ia dar descanso ao governo, e aquilo que eu senti foi que, bem, ele vai dar bastante descanso ao governo. Se continuar desta forma, vai ser mesmo uma continuação do Rui Rio, e isso é tudo aquilo que o PSD não precisa. Porque quando questionado relativamente ao novo aeroporto, que servirá ali a zona de Lisboa, ou aqui a zona de Lisboa, e relativamente à regionalização, nós continuamos sem saber o que Luís Montenegro pensa, nunca se compromete, porque diz, uma coisa é dialogar com o maior partido da oposição, outra coisa é deixar de decidir. Quem tem de decidir é o governo, não vamos inverter os papéis. Este conjunto de frases, estas 4 frases até podem passar bem, mas soam muito ainda a Rui Rio. E eu gostava que o líder do maior partido da oposição, para não ser ultrapassado em sucessivas vagas, marcasse, fosse mais consequente, quando diz que não vai dar descanso ao governo, fosse mais consequente depois na hora de assumir posições firmes relativamente às diversas matérias. Com certeza que, dispondo o governo de uma maioria absoluta, tem tudo para fazer as reformas que quiser. Não vejo é que António Costa tenha muita vontade de fazer reformas, porque nunca teve. Mas ter o líder da oposição a ser mais taxativo e mais concreto e comprometendo-se com as matérias era de muito bom tom. Deixa-me só fazer uma passagem muito rápida relativamente àquilo que se passou na semana passada, porque nós tivemos esta circunstância proporcionada pelo Rui Rio, que escolheu os deputados, fez as listas para as eleições de janeiro à sua medida, portanto foi completamente sectário nisso, e portanto Luís Montenegro, ao ganhar o partido, tem uma bancada parlamentar, da qual, aliás, não faz parte enquanto deputado, apesar de ter um gabinete parlamentar, que lhe é, não digo necessariamente adversa, mas não é certamente não é a bancada que ele queria ter. Não é a bancada que ele queria ter. E, portanto, o que é que ele faz? Primeiro faz uma coisa desprimorosa, que é apoiar o líder da bancada parlamentar do PSD, o Paulo Mota Pinto, escolhido por Rui Rio, para colocar lá a Joaquim Miranda Sarmento. Ora, Joaquim Miranda Sarmento não tem experiência parlamentar, menos ainda de liderança de uma bancada parlamentar. Estou muito curioso para saber o que é que ele dirá, como é que ele conduzirá o debate do Estado da Nação, mas é mau. E é um mau princípio. E depois há esta questão que o Expresso noticiou na semana passada, de 2 deputados desconvidados. Portanto, aquilo que, para conseguir uma bancada que lhe fosse mais favorável, aquilo que Montenegro faz, juntamente com o líder parlamentar que escolheu, foi atribuir imensos cargos e criar imensos cargos, desde vice-presidentes da bancada a coordenadores e vice-coordenadores das comissões parlamentares, foi distribuir tachos, no fundo. Mas houve 2 casos muito preocupantes, que foram o de António Proa e Hugo Maravilha, que foram convidados, um para a Comissão de Defesa Nacional, o outro para a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, e depois foram desconvidados. Porquê? Por pressão das distritais. Aliás, na segunda-feira da semana passada, foi distribuída uma lista à imprensa dos nomes da lista do Miranda Sarmento, e Hugo Maravilha estava lá ainda como vice-coordenador da Comissão de Transparência e Estatuto de Deputados. O que é que acontece a seguir? Poucas horas depois é que a direção do PSD se reúne com os presidentes das distritais e, portanto, uma guerrilha, portanto, neste caso é de Viseu, por pressão das distritais, que é o aparelho e é quem manda efetivamente no partido, este deputado acabou por ser retirado quando já era de conhecimento dos jornalistas que ele iria constar da lista. E, portanto, a consequência disto é que em apenas 3 meses o PSD passou de ter uma liderança da sua bancada parlamentar apoiada por 92% dos seus deputados para uma outra que não foi além dos 60%. Portanto, e teres 30 dos 76 deputados que votaram a não votarem em Miranda Sarmento, diz muito.
daquilo que é. E já agora, uma nota interessante é que Rui Rio não compareceu à votação. Enfim, um partido fragmentado, não há por problema. falar em comparecer ou por votações ou por números e percentagens, eu venho dar uma pisada em mais um estudo, em mais eu diria uma lapaliçada, que diz que a geração Z e os millennials portugueses sentem-se financeiramente ansiosos. Eu acho que vou criar aqui uma coisa, eu não sei, quase todos temos, aliás, não, todos temos experiência em imprensa e, portanto, vou-vos pedir ajuda para criar um órgão de comunicação social que seja positivo e só para os jovens, porque eu acho que este efeito de termos sistematicamente notícias de pessoas jovens, ou seja, de 18 a 35, ou seja, pronto. Eu ainda tenho 35. Ainda estás quase. É para a semana. Começa a ter um efeito bastante negativo, nós sabemos o estado em que se encontra... Para a semana há festa, pelos vistos. Sim. Olha, então pronto, mas depois já sais da juventude. Começa a ser bastante negativo, nós já sabemos o problema que os jovens portugueses têm com a questão de estados de ansiedade, depressão, medicamentos, a questão da faculdade. Mas isto do financeiramente ansiosos irrita-me porquê? Porque o que quer dizer isto, e no fundo acho que muitos dos portugueses são financeiramente pobres. E nós sabemos que são financeiramente pobres. E portanto começa-me a irritar por duas questões. Neste estudo diz que os jovens portugueses se sentem muito e ansiosos climáticos. Isto foram 400 portugueses, 400 jovens que foram ouvidos. Eu devo dizer, já que é uma amostra pequena, e aqui vou embirrar muito com isto, eu não conheço nenhum jovem, amigos meus ou conhecidos, que não tenham uma certa preocupação com o clima, nem que seja para fazer reciclagem. Mas não é uma questão do dia-a-dia. E não é uma questão do dia-a-dia porquê? Mas aí a tua amostra ainda é mais pequena. A minha ainda é mais pequena, mas esta também Não é pequena. porque tu não és amigo da Greta. Ora bem, mas os jovens que eu Eu conheço sou muito amigo da Greta. Eu fico muito estranho. estão preocupados em comprar uma casa, em ter filhos, em não se esquecer de pagar o IVA, neste caso sou eu, que por acaso em agosto não se esqueçam, em ter uma carreira com futuro, em tratar dos animais, em tratar de tudo e mais alguma coisa e depois, eventualmente, pensar no clima. Esta coisa que nos estão a tentar, com estes estudos, de tentar vender que os jovens portugueses são preocupados com o clima e o clima não é ir à manifestaçãozinha com o cartaz e dizer não matem o pleno, então assim eu também consigo estar ansioso climático se fizer isto. Ou aquela rapariga que disse numa entrevista ao público que se sentia culpada por tomar banho. E portanto, só que eu parece-me que isto está, e aí é o ponto sério da questão, eu acho que está tudo de facto ligado, como dizem os maluquinhos, porque temos jovens mais ansiosos, temos jovens mais estressados, jovens com trabalhos precários e depois jovens que estão, infelizmente, sem trabalho em casa, agarrados ao telefone e indiretamente a ter estas ansiedades climáticas. E isto de facto é um problema grave. Eu tenho só, para terminar, uma solução. Eu sou freelancer há algum tempo e também, eu não sei se vocês são pessoas ansiosas, mas eu também já tive as minhas crises de ataques de pânico e ansiedades. Eu combati isto de uma forma muito simples. A discutir com as pessoas, a falar com as pessoas, a estar próximo dos amigos, porque hoje em dia temos o telefone às vezes já, nem perguntamos bom dia, olha, bom dia, boa tarde, boa noite, ou como é que os amigos estão, a ir ao café, a fazer desporto, a ter férias, a descansar a cabeça. Isso não resolve. Não resolve. E por isso é que os psiquiatras, é importante dizer isto. Ora bem, é por isso que os psiquiatras existem, há pessoas para quem isso não é solução, que devem procurar ajuda médica sempre. Eu não estou a dizer isso e não estou... Eu conheço muita gente que tem ajuda psiquiátrica e psicológica. Uns já avançaram, outros continuam na mesma. Eu não estou a negar, o que seria eu estar agora a negar a importância... Eu só estou a dizer da realidade que eu conheço que não podemos só depender disso. E essa dependência também da psicologia e da psiquiatria e da adição de medicamentos pode ter a ver depois com esta questão toda das ansiedades climáticas e das ansiedades financeiras. Ou seja, nós temos, apesar de eu estar aqui a ridicularizar o estudo, temos que olhar de facto para isto. E isto é o último ponto, que é, em vez de estarmos sempre a fazer estudos e os estudos aparecerem na comunicação social, se calhar é importante que a política nacional não olhe só para os jovens quando é campanha. E já que a saúde mental é um tema, começarmos a ter medidas práticas. Eu acho que era importante olharmos para isto de forma séria. E uma última nota, e eu sei que isto vai irritar muita gente, nós temos que ter, os jovens que eu conheço, alguns, ou eu próprio, acho que gosto de olhar para mim como sendo uma pessoa ambiciosa. E já tive, pode-se dizer uma família privilegiada, não sei, eu tive sempre a ajuda dos meus pais quando foi preciso, mas tive que ir um bocadinho à luta, não precisei de cunhas nem nada, e hoje em dia tenho trabalho, amanhã não posso ter. Mas, sempre que não tinha ou estava mais preocupado, tentava ir para a frente. Eu sei que às vezes o ir para a frente é muito complicado. Mas, se calhar, olha, não sei se pode ajudar o meu testemunho ou não, mas às vezes é preciso mesmo ir para a frente e tentar ser positivo
e não ficar só a dizer que o mundo me deve tudo e eu sou o único que não sou culpado. Porque às vezes eu conheço pessoas que têm este discurso e esse discurso é preocupante. Não, às vezes nós também somos bastante culpados por aquilo que fazemos à nossa vida. E eu acho que os jovens da minha geração estão mal habituados em relação a um isso. bocadinho na culpabilização da doença mental. Isso Não. Estou a falar de pessoas que não têm problemas de saúde mental nenhum, mas passam muito já tempo... se culpabilizam muito elas Carmen, próprias. não estou a falar de pessoas que têm problemas de saúde mental. Estou a falar de pessoas que não têm problemas de saúde mental e que passam o tempo a culpar-se de não conseguirem ter aquilo que têm sem ir à luta e fazer alguma coisa. E existem muitos. Eu acho que tu estás a culpar os E isto é acomodados. um problema sensível, mas é um problema que, em vez de serem os estudos e os velhos e os investigadores, nós, se calhar, os jovens têm que falar disto de forma séria. É a realidade que eu conheço, não sou a realidade de 400 portugueses, sou a realidade de 20 ou 30, e é a minha amostra, já que fazemos estudos com a amostra de 400 portugueses, que acho que vale o que vale, eu fiz agora a minha amostra, mas sei Pedro Silva e termino, depois, Carmen, se quiseres acrescentar alguma coisa a esta minha pisada, a tua pisada. Não quero dar a minha, só. A minha pisada é da TAP, porque na sequência daquela fatalidade com um piloto de combate a incêndios, ficou a perceber-se que ele, entre outros, mas neste caso ele foi o caso que se soube, tinham feito um curso que custa muito dinheiro, 30 mil euros, não faço ideia, mas por aí, com uma expectativa dada pela própria empresa de ingressão. E depois, portanto, muitos deles, neste caso este, sabe-se que se endividou para fazer o curso, outros se calhar tinham meios próprios, mas este endividou-se, e depois, quando tudo concluído, meteu-se numa pandemia e a companhia diz que havia pandemia. E, portanto, isto a minha pisada é só porque as empresas que têm hoje em dia... que investem muito dinheiro na parte da responsabilidade social e tudo isso, muitas vezes só até em campanhas, uma empresa, seja ela qual for, mas nomeadamente desta dimensão e com capitais públicos que acabam por ter outra responsabilidade, não podem fazer isto às pessoas. Quer dizer, é dar uma expectativa, metê-las a investir na sua própria formação que vai beneficiar a empresa. E depois, porque há uma situação que, enfim, como é evidente, também é compreensível, mas não os podiam deixar nas mãos. Isto não se relaciona em nada com a fatalidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é, de facto, não sei quem é o administrador que, percebendo a situação, porque neste caso é uma família jovem, portanto não estavam a conseguir construir a casa que sempre quiseram porque investiram tudo no curso e tudo isso, e as empresas, não sei quem é o administrador que assina, de facto, depois algum documento, um despacho que diga às pessoas que tiraram o curso que afinal não vai dar porque houve uma pandemia. Sem qualquer preocupação com o facto das pessoas terem investido também para irem trabalhar para a empresa. Isto é, de facto, E eu tenho que aproveitar para citar, neste caso, José Milhazes e dizer à TAP para ir para o caralho. Carmen. Não vamos ter pico. Foi a posteriori, não Não foi? vamos ter pico. Então, a minha pisada no governo grego... Ainda bem que não vamos ter. A minha pisada, eu ia falar aqui de outra coisa, mas vou anular porque já vamos com muito tempo. A minha pisada no governo grego, nomeadamente na sua guarda costeira e no Frontex, que é uma agência da União Europeia que tem a função de promover, coordenar e desenvolver a gestão das fronteiras europeias em conformidade com a Carta dos Direitos Fundamentais da UE. O que é que acontece? Soubemos esta semana, e creio que já no final da semana passada, que entre 28 de fevereiro e 22 de junho de 2022, mais de 27 mil migrantes foram abandonados à sua sorte no mar Egeu e encaminhados para águas turcas. Aparentemente, a Frontex, essa tal agência, sabendo de tudo isto, refere-se a isto como a prevenção da entrada, o que é uma coisa absolutamente incrível. Quando prevenir a entrada é abandonar migrantes no mar em barcos de borracha, sem coletes, sem coisíssima absolutamente nenhuma, e pior, alguns destes migrantes algemados, portanto, e foram encontrados pelo menos 2 mortos, afogados, algemados. Esta coisa de abandonar migrantes no mar é uma coisa que eles chamam de driftbacks e que tornou-se aparentemente bastante comum, acontece frequentemente no mar Egeu. Aliás, há ali quase uma brincadeira entre gregos e turcos de enviarem barcos de um lado para o outro. E houve em 2021, creio, 2020, 2021, 12 mortes provocadas exatamente por isto, porque foi um barco que foi encaminhado, um bote de borracha,
da Grécia para a Turquia, os turcos voltaram a devolvê-los para o Mar Grego voltou, os gregos voltaram a empurrá-los para o Mar Egeu, para o lado turco, e aquilo andaram ali até morrerem. Nomeadamente, há refugiados que descrevem que são espancados antes de serem enviados nos botes novamente, descrevem que são espancados, despojados dos seus bens, colocados à força nesses botes e depois abandonados. Se isto é novo, não é? Inclusivamente, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou há coisa de 2 semanas o governo grego, condenou-os como responsáveis pela tragédia do navio em 2014 que aconteceu no Mar Egeu, onde o navio da Guarda Costeira Turca terá empurrado literalmente um barco de pesca cheio de migrantes ou refugiados, não sei exatamente o que eram, mas empurraram-nos com uma velocidade tal para águas turcas que acabaram por causar o naufrágio do navio. E enquanto nós estamos aqui a discutir, e que não deixam de ser temas importantes, é um facto e têm de ser discutidos, continuam a morrer migrantes no mar, no jogo do empurra de um lado para o outro e ninguém lhes dá uma solução real. Portanto, o governo grego, o Frontex, a Guarda Costeira e esta gente toda, a minha mega pisada, porque quando uma agência da União Europeia, que tem a função de coordenar tudo em conformidade com a Carta dos Direitos Fundamentais da UE, trata este desrespeito pelas pessoas como prevenção de entrada, atingimos um patamar já de miséria. Ora, muito bem, vamos então para a terceira e última parte do dia de reflexão e deixem-me só dizer aos jovens que nos estão a ouvir que eu acho que temos que parar de dizer que somos todos uns coitadinhos, temos que ir para a frente e espírito positivo, voltem connosco, sorriso na cara para a terceira e última parte do dia de reflexão. Ora bem, Hélder Gomes, vais mandar as pessoas onde? Olha, vou mandar as pessoas a um podcast chamado A Mulher da Casa Abandonada. É um daqueles podcasts de True Crime. É um podcast da Folha de São Paulo, um dos jornais mais importantes do Brasil, que investiga a história da vida de uma figura misteriosa. Ora, essa figura misteriosa é uma mulher que mora numa mansão num dos bairros mais ricos de São Paulo e diz ser a Mary, ou a Mari. Ora, ela não é exatamente quem diz ser, e há um repórter da Folha, o Chico Felitti, que faz uma investigação de 6 meses, que passa não apenas por essa praça de São Paulo, mas também por um subúrbio de Washington e até por uma empresa que faz foguetões e satélites para a NASA. Mari é um nome inventado e não estou a revelar, porque isto faz parte mesmo da sinopse do episódio inaugural do podcast. Ela esconde a acusação de ter cometido nos Estados Unidos um crime hediondo há 20 anos, tendo escapado ao julgamento nos Estados Unidos, e pela primeira vez a história dela é contada, e é contada daquela forma que há muitos podcasts bem produzidos, e o Brasil produz muito bem os seus podcasts, mas é uma natural importação. Não tão bem como este, mas enfim. Sim. Mas esta categoria específica de crime verdadeiro que aconteceu, imagino que seja uma importação dos Estados Unidos, que fizeram isso e têm feito e fazem. Há variedíssimos podcasts desses nos Estados Unidos. Este brasileiro, A Mulher da Casa Abandonada, tem apenas 6 episódios, sendo que o último, que é da semana passada, julgo eu, se chama Um Fim que Não É Bem Um Fim. Portanto, fico à espera do que virá a seguir. Ora bem, eu vou mandar as pessoas a uma história que teve um final feliz, que é o arquivo do DN, que vai ser considerado Tesouro Nacional. Portanto, tinha ali material de 1864 a 2013. Houve uma certa preocupação com o estado em que se encontrava globalmente e até o que é que poderia acontecer. E muitas figuras públicas, até Presidentes da República, mostraram-se preocupados porque, de facto, temos dossiês, temos material fotográfico, temos cartoons e seria uma pena nós perdermos essa parte. Nós estamos a falar de muitos anos e da nossa história coletiva. Claro. E da imprensa, e portanto, passando a ser Tesouro Nacional, eu não tenho a certeza, eu sei que isto é bastante bom, mas eu quero saber o que é que, de facto, se vamos ver, vai ser disponível à população ou não, sendo um Tesouro Nacional. Na Torre do Tombo. Pronto. Para consulta. Ok, já não é mau. Não, é ótimo para muita gente. É ótimo porque... Seria melhor num museu assim mais disponível para toda a gente, mas a Torre do Tombo também... Mas não consegues consultar. Pois aquilo é um espólio gigante. Estás a falar do século XIX. Isto remota ao século XIX. Isto é
Não, mas imagina, ir fazendo exposições e assim para expor... O que não significa que isso não possa acontecer. Claro. São os jovens sempre a queixar-se, estás a ver? se Põe na passou- Torre do Tombo e lá vem o jovem dizer mas Exato. não, Não, eu estou a dizer para Não é? partirem Então, mais já- O coisas. que se passou é que aquilo foi salvo in extremis, portanto aquilo Pois, poderia foi. ter-se perdido. Exato, exato. Isso seria... Isso é de que era facto, assustador. E não Mas- pensaram em vender, se calhar podia-se vender, não? Não faço Quem é que isso. tinha interesse? Não sei. E o João interesse Brardo? tinha, dinheiro é que não. Ora, e tu vais mandar as pessoas ler? Estou. Tu já pensava que não eras senhoras, aí estás a Não, ver, isso isto já é como acabou. antigamente, pois, não há estás a cancelar. dois Vocês são programas que eu pessoas sou sempre a antigas. Eu última. sei, eu Essa sei. metade Há dois está programas antiga. que eu sou sempre a última. Esta parte está mais Eu nova. estava a tentar. Não, mas eu é muito Vamos rápido. começar a pôr esta parte a preto e branco. O dia de reflexão. Ora, vamos lá. Portanto, começo por mandar as pessoas ao Palhinhas e Companhia, que são estes jornais mensais que se editam na flagrante título da Associação Cultural, que está ligada com aquela editora Xerefé que fez o livro António Amar, que eu já cá trouxe, mas eu estou para trazer este jornal que acabei de assinar este fim de semana, e é uma módica quantia de 16 euros para forasteiros, de um ano, para forasteiros, e menos para quem é da Figueira da Foz, e penso que é só da Figueira da Foz, mas basicamente o que é muito engraçado são projetos destes que nós nem sabemos que existem no nosso país, em que tem boa literatura. O Palhinhas começou por ser um jornal satírico e quando diz aqui companhia, porque se juntou a outros jornais que entretanto também desapareceram, sendo que a antiguidade disto é maior que a Sé de Braga, uma coisa mesmo muito antiga que se foi mantendo com altos e baixos e até que penso com alguns hiatos, mas enfim, mas está de volta. O Palhinhas e companhia, que são os outros todos, e portanto, tem ilustrações maravilhosas, textos maravilhosos, e eu acho isto de facto encantador num país que nós achamos sempre que estas coisas não resultam. Portanto, eu assinei, recomendo a mais gente que assine para receberem pelo menos um jornal que entretém e que não chateia com as notícias. Não estou a dizer que os vossos chateiam porque é a vida, mas este é um diferente. E para terminar rapidamente, ao podcast de Francisco Pinto Balsemão, Me Deixar o Mundo Melhor, mas sobretudo ao episódio com o Presidente da República. Com 3 partes, há 3 partes. Com três partes. Eu ainda não episódios. cheguei à terceira, efetivamente, mas já posso recomendar porque para mim, se acabasse agora já estava ótimo. Sim. E acho que aquilo de facto é uma entrevista. Há várias curiosidades. Para já, perceber que em Portugal o único entrevistador que pode fazer algumas perguntas ou colocar o entrevistado numa situação mais desagradável tem que ser alguém com o poder de Pinto Balsemão e com a idade também. E é pena isso, é pena. Devia haver jornalistas mais corajosos e que depois os próprios entrevistados se sentassem à frente deles para também passar por aquilo. Mas a entrevista é maravilhosa, vale a pena ouvir a tensão que há permanente, sobretudo para quem conhece a história entre os dois, a tensão permanente que há é uma coisa deliciosa. Para mim a parte, o melhor é quando Lelé da Cuca. Não. Para mim a parte melhor até é quando Pinto Balsemão fala do próprio governo dele, em que Marcelo sai, e depois Marcelo diz que não sai, e às tantas, Pinto Balsemão até diz, bom, não vamos agora estar a discutir isto. E é uma coisa, historicamente e tudo isso, portanto, achei maravilhoso. E como Sim, digo, é não sei- maravilhoso o Marcelo também ter mas eu acho que ele não estava à espera disto. Ou seja, eu não acredito. Não é que o Marcelo também não parece a pessoa para virar a cara a Sim, certas ele coisas, é um cobarde, não mas parece. é um bocado calculista. E eu acho que ele foi surpreendido por algumas coisas. Parece-me a mim, enfim. Sim, há lá 2 ou 3 momentos de hesitação em que ele não... Sim. Em que lhe foge o chão. Em que é surpreendido e fica ali assim um bocadinho, mas aguenta-se bem, porque já se percebeu que o Marcelo sabe a coisa que sabe fazer na vida é comunicar e, portanto, tinha que se aguentar bem. Mas em termos históricos, em todos os termos, é maravilhoso ouvir aquilo. Ora bem, Tem de fazer uma Carmen, gravação para- física daquilo e colocar na Torre do Tombo também. Exato. Terminando, vou mandar as pessoas à Netflix a uma série que em português se chama Rezar e Obedecer, que não é uma série, é uma minissérie documental que conta a história da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos últimos dias, que foi liderada por Warren Jeffs, que casou com 70, portanto os fundamentalistas desta igreja defendem a poligamia. Ele casou com 78 mulheres, 24 das quais menores. Está em prisão perpétua por vários crimes, entre os quais a poligamia, a pedofilia, etc., mas continua a ser o líder da seita e encarado pelos seus seguidores como um profeta. Isto é um documentário muito bem feito e verdadeiramente assustador. E eu acho que merece ser visto por toda a gente, especialmente pessoas que tenham interesse nesta área da religião e de tudo isso. É Repete lá o nome. muito interessante. Em português chama-se só Rezar e Obedecer. Em brasileiro acho que até... Porque eles falam muito da obediência, que é o lema das mulheres. Elas tinham de ser sempre obedientes. Ser obediente, reza e... Não, ser obediente... Não.
ser submissa, reza e obedece, uma coisa deste género. Ser gentil, é gentil, desculpem. Ser gentil, rezar e obedecer, é como se chama em brasileiro. Em Portugal é só rezar e obedecer. E onde é que se vê? Netflix. Muito bem, aí em casa deve rezar se quiser, obedecer nem tanto, mas já agora ver o dia de reflexão, tanto no YouTube como nas outras plataformas todas, SoundCloud, Spotify, Apple e o TikTok do Carlos Moedas, eventualmente. Até para a semana, beijinhos, nós voltamos para o último episódio DDR Férias de Verão. Este podcast tem o patrocínio da Smart Talk.